A senhora poderia fazer o favor de me dar as perguntas? Tem muitas? Oi, não tenho para ver. Não, eu vou começar então a respondê-las na ordem que estou recebendo. A primeira que eu tenho aqui às mãos é o seguinte: pede-me para apresentar alguns exemplos, eh, de filosofias correspondentes aos diversos períodos e fatos. Bem, pode-se dar aqui alguns exemplos assim. Por exemplo, no primeiro período, que é o período teocrático, a revelação, como isso no ciclo cultural nosso, que nós estamos vivendo, que é o que pede aqui quem não pergunta, nós temos a revelação feita através de Cristo e do cristianismo, que corresponde à primeira fase do primeiro período. A segunda fase do primeiro período, que que é a fase hierocrática, nós temos o desenvolvimento da patrística, que no sentido, mais apologético. Quando os autores cristãos buscavam justificar ante o mundo greco-romano o cristianismo, mostrando que o cristianismo nada mais é que uma continuação da própria concepção greco-romana. Forçavam deste modo uma defesa do cristianismo em bases, de certo modo, filosóficas. Agora, a terceira fase, que é a fase da letocracia, é uma fase de evangelização, é a fase que nós conhecemos o período alexandrino, onde depois vai nos surgir a figura máxima desta fase, sem dúvida alguma, que é Santo Agostinho, que propriamente já inaugura a filosofia teológico-religiosa que vai constituir, a primeira fase do segundo período, o período aristocrático, que cuja as figuras principais nós temos nesse período que é São Bernardo, temos a Alexandre de Hales, temos os grandes filósofos que vão constituir a escolástica, até chegarmos então à segunda fase, que é a filosofia teológico-natural, já de Tomás de Aquino, já fundado no aristotelismo, em que surge a figura de Scott, precedida naturalmente pela grande figura de Santo Anselmo, que é considerado o fundador da escolástica. No terceiro período da aristocracia, já o período que vai se transformar a aristocracia para a monocracia, a filosofia não religiosa cresce, desenvolve-se muito. Então, há uma luta tremenda contra esta intervenção do lado antitético. É quando surgem os grandes filósofos no Ocidente, os grandes filósofos jesuítas, a escola de Coimbra e a escola de Salamanca, que nos dão aquela série de vultos imensos, como Pedro da Fonseca, Baltazar Teles, Francisco Soares, Valências, Soto, eh, o Benedito Pereira, etc., em que, há uma luta em defesa das ideias religiosas, em contraposição ao excesso do racionalismo, que estava se formando. Agora, na fase democrática, que vai predominar o racionalismo filosófico, o experimentalismo científico, então nós encontramos o lado tético, a modificação da escolástica, que segue a linha dada pelos jesuítas e que também se torna científica, a cosmologia se fortalece, a escolástica não receia enfrentar as descobertas científicas e pode-se dizer mesmo que a ciência moderna vai encontrar neste grupo escolástico as suas principais bases, os seus principais discípulos. Já na democracia, na segunda fase, a fase da plutocracia, a filosofia ideológica já começa a desenvolver-se, então nós estamos em pleno relativismo, em pleno cepticismo, há uma certa depressão, como aconteceu no Ocidente, na escolástica, e até que a democracia chega a esse estado de do cesarismo, que o cientismo é vacilante no início, a incredulidade é tanto crescente, até que em pleno
pleno período cesariocrata, nós temos então uma ciência protocolária, como nós estamos vendo, os conflitos ideológicos crescem de uma maneira extraordinária e também nos encontramos em face do fim das possibilidades dos ciclos e o surgimento então de uma nova fé, de uma nova possibilidade, de uma nova certeza que possa inaugurar um novo ciclo para o mundo. Eu dei assim rápidos exemplos do nosso ciclo cultural. A outra pergunta que tem aqui é o seguinte, que eu tipo, disse que a valorização da filosofia é um modo corruptivo. Não, não, eu não disse que a valorização da filosofia é um modo corruptivo propriamente. É o seguinte, na luta antitética contra a posição tética, que é a posição do ciclo cultural, muitos manejam a filosofia e valorizam a filosofia em contraposição à teologia. Mas os descendentes desta mesma posição vão depois combater a filosofia. A filosofia não é um modo corruptivo, a valorização da filosofia não é um modo corruptivo, é apenas aproveitado, é apenas manejado por aqueles que pretendem corromper a sociedade. A terceira pergunta que tem aqui às mãos é essa aqui, né? Ela pergunta qual seria a nova cosmovisão. Bem, nós não pretendemos ser profetas. Em todo caso, todo homem que estuda e examina a história sempre alcança um certo profetismo, porque funda-se em certas realidades que permitem estabelecer as possibilidades futuras. Mas essas possibilidades futuras são contingentes e, consequentemente, podem não se realizar. O nosso ciclo cultural encontra-se num momento gravíssimo, num momento de choque, num momento em que a diversidade se polarizou entre dois campos que praticamente dividem o mundo e que ameaçam-se mutuamente a uma destruição, e uma destruição que poderá ser total. Talvez nós encontremos o fim da humanidade se surgir a guerra com as possibilidades que ela apresenta. Mas a verdade é o seguinte, que nós vamos encontrando hoje nos trabalhos modernos, nos trabalhos da filosofia positiva, da filosofia concreta, uma reunião constante de postulados que são perfeitamente demonstrados de modo apodítico e que vão permitir, junto com o aspecto realmente positivo da ciência, não da ciência protocolária, mas da ciência melhor orientada para a conjunção num futuro próximo de uma nova revelação dada ao homem. Não propriamente dada pela divindade no sentido que miticamente se faziam nos outros ciclos, mas como uma revelação, a verdade se revela ao homem à proporção que ele a vai buscando. Então ele encontrará os elementos para a construção de um novo ciclo cultural e de uma nova cosmovisão que será positiva, porque todos os ciclos culturais os grandes ciclos culturais, eles se fundam em concepções filosóficas positivas e concretas, e não em posições filosóficas negativas. De maneira que nós podemos confiar no papel da ciência, como podemos confiar no papel da filosofia positiva moderna. Não dessa filosofia de negação, dessa filosofia que só põe a dúvida, nessa filosofia agnóstica, céptica, nihilista, desesperada, que busca destruir os aspectos positivos. Mas a outra parte, a parte dietética, nós podemos confiar e com as grandes contribuições da ciência, podemos esperar a formação de uma nova concepção do mundo, que será ainda uma concepção cristã, porque o cristianismo ainda não esgotou as suas possibilidades e mesmo dentro da concepção cristã, que é uma concepção sincrética e que reúne os pontos altos de todas as religiões, de todos os ciclos culturais, nós encontramos bastante positividade para ajudar a formação de uma nova visão do mundo, uma visão ecumênica. De qualquer forma, um novo ciclo cultural humano deverá, se não houver uma guerra destrutiva que vá outra vez separar os povos, deverá
ter um aspecto completamente distinto dos outros ciclos culturais anteriores, porque os ciclos culturais anteriores, eles se cingiam a determinadas regiões do nosso globo, mas o novo ciclo cultural, de qualquer maneira, será universalista, ele será ecumênico, ele terá uma tendência a abranger todos os homens, salvo, como dissemos, se houver uma guerra terrível que destrua e outra vez separe os povos, de maneira que se criem, novos novas culturas completamente estanques umas das outras. Mas nesse caso, o homem recairá na barbárie. E de certo modo, esta possibilidade favorável é também um estímulo para que nós lutemos por essa concepção ecumênica, e seria ideal, ou seria um desejo justo, que fosse possível que nós realizássemos antes da deflagração do conflito universal, porque se fosse possível vencermos as fronteiras e dar uma visão geral do mundo nova, que desse uma unidade, uma nova atenção à humanidade, nós poderíamos evitar que neste choque de interesses políticos, porque esse choque é genuinamente político, é uma luta pelo poder, possa, lançar a humanidade no caos de uma guerra tremendamente destrutiva. De maneira que a juventude moderna há um grande papel a cumprir. Em vez de ela estar servindo a um lado ou a outro que divide o mundo, ela devia unir-se para uma nova concepção do mundo que pudesse outra vez estabelecer o homem em bases positivas, permitindo que ele possa ter uma nova esperança, um novo querer, possa unir-se, mas libertando-se, acima de tudo. Este é um ponto principal, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Um ponto importantíssimo, a luta contra estes ambicionadores de poder, esses homens que só desejam Kratos, esses grupos que querem apossar-se do poder político para exercer o domínio sobre os outros e impedir um desenvolvimento normal e harmônico da sociedade.